Bom dia, povo de Deus. Hoje, 10 de setembro. Me chamo João Angolano e trago uma palavra que está em Mateus 12, verso 9 ao 14, que diz assim: Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus: A lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu: Se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual à outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. Amém, irmãos? Vou começar com uma história. A aluna Bruna notou um colega cortando seu braço com uma lâmina de barbear. Tentando fazer a coisa certa, ela retirou a lâmina dele e a jogou fora. Surpreendentemente, em vez de ser elogiada, foi suspensa da escola por 10 dias. Por quê? Por brevemente ter a posse do objeto, e isso na escola era proibido. Indagada se faria isso de novo, respondeu: mesmo se eu tivesse problemas, faria de novo. Assim como Bruna, ao tentar fazer o bem e colocou-se em apuros, a suspensão foi revertida depois, óbvio. O ato de intervenção de Jesus no reino o fez ter problemas com os líderes religiosos. Os fariseus interpretaram a cura de um homem com uma mão deformada como uma violação das regras. Cristo disse a eles que se o povo de Deus tinha permissão para resgatar animais em situações terríveis no sábado, quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha. Jesus é o Senhor do sábado e pode regular o que é e o que não é permitido nele. Mesmo sabendo que isso ofenderia os líderes religiosos, Jesus restaurou a mão do homem. Às vezes, os cristãos passam por boas dificuldades, fazendo o que honra a Cristo, mas que pode desagradar aos outros, à medida que ajudam os necessitados. Quando fazemos sob a orientação de Deus, imitamos Jesus e revelamos que as pessoas são mais importantes do que normas e rituais. E qual é a verdade de hoje, meus amados irmãos? Imite Jesus. Amados, quando foi criado o homem, Deus declarou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Foi com esse objetivo que fomos criados. Em toda a criação, somente o ser humano foi feito à imagem de Deus. Mas perdemos muitos aspectos da imagem de Deus por causa do pecado. Nosso coração era puro. Hoje a nossa tendência é de sempre fazer o mal. Mesmo quando não queremos, muitas vezes não conseguimos nos controlar e cedemos ao pecado. Além disso, perdemos o relacionamento com Deus que tínhamos no princípio. Era um relacionamento de intimidade e paz, mas o pecado nos distanciou de Deus. Como nos perdemos no meio do caminho, Deus traçou um novo plano com o objetivo de resgatar a sua imagem em nós e restaurar o nosso relacionamento com Ele. Como Deus fez isso? A Bíblia diz em Efésios 1, 4, 5: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Foi por meio de Jesus que Deus concretizou o seu plano de nos tornar novamente seus filhos. Filhos parecidos com Deus, santos como Ele é. O objetivo de Deus é que sejamos parecidos com Cristo. É imitando Ele que aprendemos a ser como nosso Pai Celestial, nos tornando a sua imagem que fomos criados para ser. Já entendemos que fomos criados para imitar a Cristo. Agora, precisamos responder duas perguntas importantes sobre esse propósito. A primeira: o que significa ser semelhante a Cristo? Ser semelhante a Cristo é, em essência, ter o caráter como o de Jesus, quando viveu em nosso meio. Como era o caráter de Jesus? Podemos saber isso observando suas ações e palavras. Mas o caráter de Jesus é melhor resumido através de algum texto bíblicos, como as bem-aventuranças de Mateus, o fruto do Espírito de Gálatas e o capítulo sobre o amor de 1 Coríntios 13. Quando lemos esses textos, aprendemos que o caráter que devemos ter inclui um coração puro,
humilde e misericordioso, que busca a justiça e promove a paz. Inclui ações que demonstram amor às pessoas, que transmite alegria e paz, ser alguém bondoso, amável e paciente, demonstrar ser fiel e ter domínio sobre si mesmo. Quem tem o caráter de Cristo tem um amor que não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, tem um amor que não é grosseiro nem egoísta, o amor que não se irrita facilmente, nem guarda mágoas, ou seja, perdoa aqueles que o ofendem. Quem ama de verdade se alegra com a justiça e não com a injustiça. O amor verdadeiro nunca desiste do próximo. O caráter de Cristo manifesta um amor que nunca se acaba. Isso pode parecer algo difícil de alcançar, mas é importante entendermos que Deus não espera a perfeição. Ele sabe das nossas limitações. O que Ele quer é que estejamos em progresso. Precisamos entender também que nos tornar semelhante a Cristo é um processo que durará a vida inteira. É um processo que a Bíblia chama de santificação. Esse processo começa quando entregamos a vida a Cristo e se desenrola à medida que fazemos escolhas que fortalecem o caráter que Deus está construindo em nós. A outra pergunta importante é: como me tornar semelhante a Cristo? Ou seja, o que nós precisamos fazer para alcançar esse propósito? Essa é a melhor parte, porque não é sozinho que vamos conseguir desenvolver o caráter de Cristo. Talvez o que tem feito você falhar até hoje seja exatamente o fato de tentar fazer com esforço próprio. O problema é que focamos muito em dizer o que devemos fazer e pouco em como receber poder para fazer. Rick Warren diz que as características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. É o Espírito Santo habitando em nós que nos capacita para sermos pessoas cada vez melhores, como está em Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A transformação que precisamos não tem tanto a ver com o nosso esforço, mas sim com a nossa entrega. Entregar a Deus o controle e confiar que Ele está fazendo o melhor em nós. À medida que você se entrega, Deus trabalha cada vez mais em seu caráter. Amém, irmãos? Aquele velho pedido. Você já está inscrito no meu canal? Se inscreve, comenta, compartilhe. Deixa Deus te usar. Amém? Graça e paz.